Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série CSI, como sabemos isto, não é? A série em que explicamos como é que sabemos certas coisas acerca do mundo que nos rodeia. Já tivemos aqui um episódio em que falámos sobre a esfericidade da Terra e esta é a terceira parte de um episódio, de uma série de episódios em que explicamos a questão do movimento da Terra, porque é que a Terra se move, não é? Em particular a rotação e a translação, e este é um episódio que tem aqui bastante ligação com um tema que nós temos falado, que nós já falámos há um tempo aqui no nosso podcast, não é? Que é a questão do caso Galileu. Mas, antes de mais, olá Bernardo, olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao... Alguém falou em Galileu? Alguém falou em Galileu? Fala-se em Galileu e cá estás tu, pá. Estou a brincar, estás cá sempre. Estou cá sempre, não faz grande diferença, mesmo que não falasse em Galileu. Exato. Mas Bernardo, tínhamos estado aqui, portanto, estamos aqui mais ou menos a estruturar um episódio desta forma, não é? Nós começámos por tentar convencer os nossos ouvintes que a Terra não se move, não é? E agora vamos aqui ver quais eram os principais argumentos científicos na altura do Galileu para este... Sim, para esta Terra imóvel, não é? Que na altura, de facto, era a posição mais forte, tanto em termos científicos como em termos da teoria e em termos empíricos. E no fundo, Gonçalo, quem não ouviu a primeira e a segunda parte deste episódio vai perder um pouco do contexto, mas o nosso guia para tratar este tema é o historiador de ciência, astrónomo, historiador de ciência norte-americano Christopher Graney, cujo livro vamos colocar nas notas deste episódio. O livro dele chama-se Setting Aside All Authority e ele é que nos traz aqui o trabalho extraordinário que é feito por este padre jesuíta e astrónomo em meados do século XVII, que é o Giovanni Battista Riccioli. Vamos agora falar sobre o trabalho do Riccioli nesta terceira parte. Exato, e só para terminar aqui o contexto, não vá alguém ouvir só este bocado e ficar com uma má impressão nossa, não é? Nós estamos a começar por explicar a força dos argumentos para a Terra não se mexer, mas vamos terminar este episódio, não necessariamente hoje, mas espero que seja hoje, não é? Explicando quais são os argumentos e de que maneira é que se mostrou que de facto a Terra se move, não é? E como é que nós chegámos a isso? Porque não é uma coisa óbvia, ou seja, isto é muito menos óbvio do que às vezes parece. E uma coisa que nós já aqui refletimos algumas vezes é precisamente esta questão que acabou por inspirar esta série, não é? Que há imensas coisas que nós damos como garantidas e damos por óbvias, mas que não sabemos de onde é que vem. Portanto, a maior parte das pessoas acredita que a Terra é esférica, mas acredita isso porque lhe ensinaram isso na escola. Se lhe pedirem para mostrar, não sabe dizer porque é que a Terra é esférica. Mesma coisa aqui, não é? Nós acreditamos que a Terra anda à volta do Sol, mas a maior parte das pessoas, se tu pedires para mostrar que a Terra se move e que anda à volta do Sol, as pessoas também não sabem fazer. E é um bocadinho o objetivo aqui é pôr-nos nos pés daqueles que vieram antes de nós e que tinham visões diferentes, mostrar que essas visões de facto eram sólidas, não é? E que faziam sentido e ao mesmo tempo explicar também como é que nós passámos além disso, não é? E fomos descobrir e avançámos para aquilo que hoje sabemos com um bocadinho mais de certeza, não é? Não, e fizeste bem a esclarecer. Nós, obviamente, estamos convencidíssimos de que a Terra roda sobre o seu eixo todos os dias e roda uma vez por ano em torno do Sol. Estamos convencidíssimos disso. Mas nesta parte 3 deste episódio, vamos estar a olhar para a ciência da época do Galileu. E como diz aqui o subtítulo do livro do Christopher Graney, ele diz Giovanni Battista Riccioli and the Science Against Copernicus in the Age of Galileo. Vamos ver qual é que era a ciência. O Riccioli e a ciência contra o Copérnico, não é?
ciência contra o Copérnico e contra o Galileu, porque a narrativa que nos chega, não é, Gonçalo? É a ideia de que quem estava contra o Copérnico e contra o Galileu era a malvada igreja obscurantista que só tinha argumentos teológicos, não tinha mais nada, não é? E hoje vamos ouvir os argumentos científicos da época contra o modelo de Copérnico e contra as ideias copernicanas do Galileu. Sim, nós vimos na segunda parte que aqui era um bocadinho ao contrário, não é? Quem estava a ir buscar argumentos teológicos para justificar a possibilidade do Sol estar no centro e a Terra andar à volta eram os copernicanos. Eram os copernicanos, não é? Era um bocado ao contrário, sim. A dizer que Deus, se quisesse, podia fazer estrelas maiores do que a órbita da Terra. Deus quisesse, podia fazer isso. Já agora nós vamos também, falaste aí na órbita, na obra do Christopher Graney, nós vamos também colocar nas notas um artigo que acaba por ser um resumo deste caso contra o Copérnico. Aliás, o artigo chama-se mesmo The Case Against Copernicus, o caso contra Copérnico, e está publicado na Scientific American. Portanto, vamos colocar isto também nas notas, vão poder consultar se quiserem. É uma versão resumida dessa obra que estavas aí Sim, é mesmo isso. É mesmo isso. Outra coisa extraordinária é que nós temos hoje em dia obras de ciência do começo da Era Moderna, obras, neste caso do Riccioli, de 1651, que estão todas em PDF, digitalizadas, acessíveis, e como o Christopher Graney costuma dizer aos seus alunos, um aluno que tenha um domínio básico do latim e conhecimentos básicos de astronomia e de geometria consegue tirar tesouros extraordinários destes livros esquecidos pelo tempo, enquanto que nos anos 80 para trás, não é? Anos 90 para trás, era preciso viajar, ter bolsos fundos e... Tinhas que ir passar um ano para a Itália, não é? Sim, no mínimo, não é? Ou então mandar vir uma obra que, se fosse uma obra muito rara, ninguém mandava vir, pelo risco da obra se perder, não é? E hoje em dia somos uns sortudos, porque podemos estudar ciência renascentista e ciência do começo da Era Moderna no telemóvel, se quisermos, não é? Desde que... Bernardo, embora acho que provavelmente há alguns investigadores que veem isto como um retrocesso, não é? Porque, quer dizer, agora que chatice, pá, já não vou ter que ir um ano de férias para a Itália. Eu não tenho razões para viajar, nem para conhecer o mundo, não é? Então, quer dizer, agora posso ver os documentos aqui, não preciso de ir passar uma temporada à Itália. Há sempre desculpas. Tu podes sempre dizer que vais ter que perceber qual é o impacto dos fungos na deterioração do manuscrito original. Tens que ver o original. Claro, né? Tipo papel, estou a brincar, mas em geral estou a brincar, mas em geral isto é extraordinário, não é? O facto de tu poderes aceder a estes documentos de qualquer lado, e mesmo em termos de preservação, não é? Imagina que há um incêndio, que são coisas que às vezes infelizmente acontecem, não é? Tu teres os documentos digitalizados significa que pelo menos há alguma coisa que não se perde para sempre. E a Gonçalo, nós fazíamos aqui um serviço público, porque há sempre ouvintes mais carolas e que vão mais a fundo às coisas. Fazíamos um serviço público se colocássemos também o link para o manuscrito não é manuscrito nenhum, porque ele é já imprensa, para o livro Alma Gestum Novum do Riccioli, o livro de 1651, cujo conteúdo vamos agora aqui escrutinar com a ajuda do livro do Graney, porque esse livro está repleto de diagramas e nós podemos indicar até as partes mais sumarentas para quem gosta mesmo de ver o livro original. Atenção, esta obra do Riccioli foi talvez a obra mais importante da astronomia deste século, quer dizer, depois da morte do Galileu, é uma obra importantíssima, porque a obra foi muito lida e há vários exemplares, a obra não é rara, há vários exemplares dela. E a versão que eu consultei acho que está numa biblioteca em Zurique. Então, estamos no ano de 1651. A obra chama-se Alma Gestum Novum, como já referimos aqui na primeira parte deste episódio, é uma referência ao Almagesto, não é? Do Ptolomeu, não é? É o novo Almagesto, não é? O que é aqui mostra a modéstia do Riccioli, do padre Riccioli. Mas pronto, mas acho que ele tinha razão em não ser assim demasiado modesto. E esta obra, quando é publicada, já o Galileu estava enterrado há quase uma década, não? O Galileu morre em 42. E o livro oferece 126 argumentos contra Copérnico. E daí também a crítica que alguns copernicanos fizeram ao Riccioli, de dizer que o livro do Riccioli era um livro que tentava vencer pela quantidade, não é? Ou seja, o Riccioli era aquele compilador de argumentos em que eles não seriam muito fortes, não é? Mas que juntos o Riccioli tentava enterrar ou esgotar por cansaço o seu adversário copernicano. Não, alguns seriam, não é? Mas muito, sim, alguns seriam. Há aqui um bocado de retórica, não é? Alguns seriam, e o Graney procura também ser aqui honesto, apesar do Graney ser claramente um fã do trabalho do Riccioli, este Astorno Graney, contemporâneo. Ele diz que é justo dizer que
Só alguns desses 126 argumentos é que são realmente decisivos e nós vamos focar-nos nesta sessão em dois argumentos fortes que o Riccioli propôs. Mas também dizer que a opinião que veio para a posteridade ao longo dos séculos seguintes ao Riccioli é de que este homem era um jesuíta servil à igreja, um jesuíta mais dado a argumentos da autoridade, e isso é completamente injusto. E no ano de 2015, o Groening publica este livro, já depois de ter feito vários artigos científicos sobre este tema. Como nós referimos, a mulher do Groening sabe ler latim, o Groening é astrónomo, e este dynamic duo de marido e mulher fizeram aqui um trabalho extraordinário, não é? E permitem-nos ter acesso... Foi um casamento muito feliz, não é? Muito feliz, pelo menos para nós. Quer dizer, em termos pessoais não sei, mas pelo menos deste ponto de vista... Para nós está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Exato. E no fundo o que nós trazemos aqui é informação fresca da década passada, se quisermos, não é? Acerca fresca da década passada. No fundo é um bocado isto nesta escala de séculos, não é? Um livro de 2015 é um livro de ontem, não é? E trazemos aqui este tema e vamos então fazer aqui zoom, Gonçalo, a dois argumentos fortes que o Riccioli trabalha no seu livro. Já agora, recordar também que o Riccioli não trabalha sozinho, não é? Ele trabalha em parceria com o Padre Grimaldi, já falámos nele, e com mais alguns jesuítas que de vez em quando... Não me digas que é italiano também. Também é mais italiano. Esse também é típica piada, Gonçalo, dos episódios de Galileu, que estamos sempre a gozar com o facto de estes nomes são todos parecidos, mas pronto, mas é assim. Eles também devem dizer o mesmo dos nossos nomes portugueses, não é? Por isso. Vamos então aqui começar pelo primeiro argumento. Nós vamos passar este argumento assim um bocado por alto, porque o argumento que nos vamos focar é o segundo. Mas este primeiro argumento é importante dizer o seguinte: se realmente a Terra se move, no fundo há aqui os dois movimentos da Terra, não é? Há o diurno. Só para tranquilizarmos os nossos ouvintes, nós não vamos referir os 126, não é? Claro, não, exatamente, ainda bem que disseste isso, senão as pessoas desligavam já o telemóvel e iam dormir, não é? Não, nós vamos escolher 2 dos 126 e reparem como estes dois argumentos endereçam as duas partes do nosso desafio aqui, não é? Será que a Terra se move? Parte 1, diurnamente em torno do seu eixo, e parte 2, anualmente em torno do Sol, não é? Estas são as duas formas de movimento da Terra que estes bravos padres Riccioli e Grimaldi se põem a trabalhar para resolver. E eles arregaçam as mangas. Nós falámos também que eles tinham um laboratório, que se rodeavam dos melhores instrumentos, e eles estão convencidos de que se a Terra se move todos os dias em torno do seu eixo, em 24 horas, esse movimento tem que deixar algum rastro naquilo que são os projéteis. E por isso, o padre Riccioli e o padre Grimaldi vão fazer uma série de experiências com projéteis largados na vertical, do topo de torres, mas também projéteis lançados, e vão procurar efeitos empíricos visíveis dessa Terra que, segundo os copernicanos, roda em torno do seu eixo. Porque recordar que no modelo geocentrista, quer de Ptolomeu, que já ninguém defendia, mas quer no modelo de Tycho Brahe, recordar que a Terra está imóvel no centro do universo. Isso é o modelo de Tycho Brahe, não é? E, portanto, se ela se move em torno do seu eixo, diz o padre Riccioli, tem que deixar evidências e vestígios quando eu disparo um projétil. Sim, que é bastante razoável. Vocês, os nossos ouvintes, certamente terão tido esta experiência em crianças, não é? Quer dizer, não necessariamente como eu vou descrever, mas terão tido uma experiência semelhante. Sabem aquelas rodas das crianças que elas põem lá em cima e depois aquilo anda à roda e anda à roda relativamente depressa. Experimenta estar em cima de uma coisa dessas a rodar e atirarem uma bola a um amigo vosso que está do outro lado. Portanto, o que é que acontece? Vocês vão fazer pontaria numa direção e a bola vai sair disparada noutra reação. Isto é o quê? Isto é o impacto desta coisa que se chama força de Coriolis, não é? No fundo existe aqui vários efeitos aqui a atuar. Existe uma parte que é força centrífuga, existe aqui outra que se chama força de Coriolis. Portanto, são várias coisas que aparecem pelo facto de nós estarmos num referencial em rotação. E, portanto, se a Terra roda, seria de esperar que nós observássemos este tipo de coisas. E o que o Riccioli vai observar aqui junto com o seu colega, não é? É que, de facto, isto não se vê. Isto não se vê quando eles atiravam bolas de canhão e coisas desse estilo. Eles não viam este efeito. Mas a intuição é boa. Repara, a intuição é interessante porque o que é que acontece? O que acontece é que este efeito existe.
Este efeito existe e é importante. Eu penso que nós comentámos isto acho que foi na primeira parte deste episódio, mas não tenho a certeza. Este efeito existe e é importante, e se nós quisermos, por exemplo, para aplicações militares, por exemplo, para atirar um míssil para um país distante, é necessário ter este efeito em conta. Claro, se não tivermos este efeito em conta, depois chega, mas chega a outro sítio. Chega a outro sítio. E depois pode causar... Sim, cá na cidade do lado, que é um bocado chato. Sim, ou cai no país do lado, que pode ser ainda mais chato, não é? Ainda mais chato. Mas... Exato. Mas, Gonçalo, esse ponto é importante, é preciso ter em conta... Tu, no fundo, estás a dizer que eles concordam, ou seja, os copernicanos e os ticunianos concordam que é assim que os projéteis se devem comportar, ou seja, eles estão completamente alinhados, se quisermos, na física dos projéteis. Aí não há nenhuma discordância. Eles estão de acordo que esses efeitos têm que existir. A questão é se eles são tentáveis ou não, não é? Eu só sei isso que é isso que queres dizer agora. Sim, e em termos de cálculo de qual é que é a magnitude exata, não é? Aí acredito que existissem também discrepâncias, não tinham a física desenvolvida como nós temos hoje em dia, que nos permite fazer cálculos bastante precisos aí. Mas sofri mais uma coisa, por exemplo, esta componente de Coriolis, por exemplo, é o que faz com que os furacões no hemisfério norte rodem numa direção e no hemisfério sul rodem noutra. Portanto, é nestas escalas enormes que se começa a ver o efeito desta força. Nas escalas pequenas isto não se observa. Claro, e portanto acabamos... Não nas bolas largadas pelo Padre Grimaldi do topo da torre, não é? Não. Exato. E portanto temos aqui um conjunto de coincidências, chamemos-lhe assim, que acabam por ser um bocadinho chatas. É que estes efeitos existem, mas são tão pequenos que com a tecnologia e com a física que eles tinham, com a capacidade de medição que eles tinham na época, eles não se observavam. Portanto, como eles não observavam, era razoável para eles assumir que eles não existiam. Não é? Que é principalmente quando a hipótese que a Terra rodava ia contra a física que eles tinham, de uma forma mais global. Então, no fundo, Gonçalo, a resposta que os copernicanos deram a esta dupla de padres foi: senhores, sim, era suposto realmente, e existe certamente um efeito físico da Terra rodar sobre o seu eixo nesses projéteis, mas os efeitos não são visíveis, são demasiado pequenos, não é? Essa é a resposta copernicana, que é uma resposta certa, sabemos hoje, mas que sabe a pouco, não é, Gonçalo? Sabe a pouco porque não é uma evidência demonstrativa, é a ausência de sinal, não é? Eles estão a tentar explicar a ausência de efeitos, que não é o mesmo do que provar os efeitos, não é? Claro. Sim, no fundo, olha, eu tenho uma teoria e ela faz previsões que é impossível medir. E é impossível fazer uma medição que distinga a minha teoria da teoria alternativa. Certo. Pelo menos quando eu digo impossível é com a tecnologia da época. Hoje é possível, mas na altura não era. Então, no fundo, temos aqui um impasse tecnológico, não é, Gonçalo? Em relação à Terra mover sobre o seu eixo, há aqui um impasse tecnológico. Mas o padre Riccioli não fica por aqui. Vai passar para outro argumento. Vai mais longe, não é? Vai a um outro argumento. E ele vai olhar para outra cara, outra face do modelo de Copérnico e do seu impacto no movimento da Terra, que é o movimento anual da Terra em torno do Sol. Se realmente a Terra se move em torno do Sol, dizem os ticunianos e o padre Riccioli, então esse movimento da Terra em torno do Sol deveria causar alterações no ângulo em que as estrelas aparecem, não é? No fundo dos céus. No fundo é a questão da paralaxe estelar anual. Então o segundo argumento do padre Riccioli é exatamente o argumento de Tycho Brahe, mas em versão 2.0, não é? Melhorado, não é? Com observações telescópicas que o Tycho Brahe não pôde fazer porque não tinha telescópios, não é? Sim, aliás eu penso que nós também já comentámos isto, portanto, também na primeira parte. O paralaxe é esta mudança aparente da posição de um objeto próximo face a um pano de fundo devido à posição do observador. Isso dá para ver quando colocamos um dedo à frente do olho e à frente do nosso nariz e fechamos um olho e depois fechamos o outro e comparamos o dedo com o pano de fundo. Portanto, quando nós fazemos isto, vemos que a posição do dedo parece que muda e tem a ver com o facto de nós estarmos a olhar de um olho, através de um olho e depois através do outro. Portanto, isto dá para fazer e é uma coisa que se utiliza hoje em dia para medir as distâncias às estrelas mais próximas, que é olhar para uma determinada estrela e ver se nota esta diferença quando estamos num lado da órbita da Terra e quando estamos no outro. Sim, observamos no verão e no inverno, não é? E procuramos ver se há alguma diferença, não é? Sim. Exato, mas aqui há um problema, é que este efeito é tão pequenino que mesmo
para a estrela mais próxima é tão minúsculo que era completamente impossível ser observado nesta altura. E, portanto, do ponto de vista deles, isto simplesmente, portanto, era um efeito que não existia, não é? E o que é que Estamos numa situação parecida, não é? Ou seja, mais uma vez, o nosso copernicano vai dizer não te preocupes por não ver paralaxe, a paralaxe existe. A paralaxe existe, só que as estrelas estão tão longe que tu não consegues ver a paralaxe, não é? Ou seja, mais uma vez o argumento pelo silêncio. Mas isto era impensável, não é? Era impensável que as estrelas pudessem estar a essa distância, porque o que é que acontece? Nós depois conseguimos estimar o erro da nossa medição e sabemos, se eu observo 0, mas tenho um erro associado, significa que o valor real, se não é 0, é menor do que este erro da medição. E, portanto, nós conseguimos ter uma estimativa da distância mínima a que as coisas têm que estar. E este valor era incompreensível, não é? Mas quer dizer, era incompreensível porque a distância às estrelas é incompreensível para nós. São valores enormes. E agora vemos aqui o Riccioli a fazer, recriar outra vez o argumento iconiano. Porque nós conseguimos pensar de forma intuitiva, não é? Que se realmente as estrelas estão a ser empurradas muito para longe pelos copernicanos por não ser paralaxe, isto quer dizer que elas são maiores. Quanto mais longe o copernicano quer pôr as estrelas, para explicar que não há paralaxe, não é? Maiores elas ficam. Portanto, vamos ver aqui agora qual é o impacto destas observações do Riccioli para o argumento iconiano de que as estrelas no modelo de Copérnico são gigânticas, são todas absurdamente grandes, mesmo as mais pequenas, mesmo as de magnitude quinta ou sexta, não é? São absolutamente enormes no modelo de Copérnico, não é? Esta crítica vai quando ainda por cima, e quando ainda por cima temos aquele efeito que falámos na segunda parte deste episódio, na parte passada dos discos de Airy, que na prática vão fazer com que a estrela vista no telescópio pareça um bocadinho maior do que aquilo que ela é na realidade. É um bom bocado. Isto ainda vai fazer as estrelas parecerem maiores do que são, o que vai ser aqui um problema grave. Então vamos aqui tentar perceber a linha de raciocínio do Riccioli. Primeiro facto: os planetas ao longo do ano apresentam paralaxe. Ninguém duvida. Segundo facto: nenhuma estrela tem paralaxe anual. Nenhuma. Ou seja, não há nenhuma estrela, nem as maiorzinhas, nem as mais próximas, nenhuma estrela muda de posição entre o verão e o inverno, entre o outono e a primavera. Isso não acontece. Não há paralaxe. Toda a gente está de acordo em relação a isso. Só há duas explicações para isso. Explicação número 1. A Terra não se move. Está quietinha. Explicação ticoniana. Explicação do Riccioli. Outra alternativa. A Terra move-se em torno do Sol, dizem os copernicanos, só que as estrelas, mesmo as mais próximas, estão tão longe que a paralaxe não se detecta. Este é o ponto de partida, certo? Gonçalo, aqui estamos todos de acordo e dos dois lados as pessoas estão de acordo que são estas as duas hipóteses, ou uma ou outra, não é? Agora, como é que o Riccioli vai tentar trabalhar este tema? Ele vai fazer uma série de importantíssimas observações astronómicas com um telescópio de boa qualidade que ele possuía, ajudado pelo fiel padre Grimaldi, o seu aluno, também jesuíta, e uns 20 anos mais novo, ou assim, e vai ainda recorrer, como falámos na primeira parte, também a alguns outros padres jesuítas que viviam com eles e que serviam aqui um bocado de observador imparcial, se quisermos, para quando era preciso escolher entre duas observações diferentes, não é? Que o padre Grimaldi e o padre Riccioli podiam fazer, não é? E com um método bastante rigoroso. Diz o Grainy que a paciência desta equipa de padres jesuítas era inacreditável, porque eles faziam realmente observações com imensa paciência, com imenso cuidado, com imenso rigor, porque estavam mesmo a querer superar a qualidade dos dados empíricos que o Galileu, por exemplo, tinha na época dele, não é? Estavam a querer muito além de Tycho, não é? Utilizando os melhores telescópios e os melhores instrumentos da época. E o que é que o Riccioli diz? Diz que, no modelo de Copérnico, mesmo as estrelas mais pequenas que se vêem em olho nu, ele dá o exemplo da estrela Alcor, teriam que ser maiores do que o tamanho do universo ticoniano. O que está a dizer o padre Riccioli é, senhores, no modelo de Copérnico, a estrela mais pequena que eu vejo a olho nu, que eu consigo ver a olho nu, tem que ter o tamanho de todo o cosmos estimado, cujo tamanho foi estimado pelo Tycho, em cerca de 22 vezes o tamanho da Terra ao Sol, que era mais ou menos o tamanho do cosmos de Tycho. Portanto, esse era o tamanho incompreensível, não é? É o tamanho que Alcor tinha que ter. Alcor tinha que ser uma estrela cujo diâmetro era cerca de 22 vezes a distância da Terra ao Sol. Era o que dizia o Riccioli, não é? E vai ter razão, como vamos ver, não é? Sim, e repara que isto não é má vontade dos cristãos obscurantistas. Isto é aquilo que eles mediam, certamente, como já referimos,
mediam mal por defeitos dos instrumentos da época que eles não tinham, dos quais eles não tinham conhecimento, não é? Mas era aquilo que eles mediam e era aquilo que a ciência da época dizia, não é? Portanto, é interessantíssimo. E temos aqui copernicanos, como por exemplo o Martin van der Hove, um copernicano flamengo, também conhecido com o nome latino de Hortensius, em que o Hortensius no fundo está a concordar, sim, o modelo de Copérnico, as estrelas tinham que ser muito grandes, mas a resposta já diferente do Galileu. O Galileu procurou dizer que não era esse o caso, né? Como vimos na parte anterior deste episódio. Mas aqui, já nesta geração de copernicanos, a resposta é diferente. O Hortensius diz que Deus poderia ter feito estrelas enormes. Vamos buscar um argumento teológico. Podia, não é? Podia, não é? Mas o argumento da proporção não está respondido, não é? Continua por responder desde o tempo do Tycho Brahe, desde o virar do século XVI para o século XVII, que este argumento iconiano não tem resposta. Já lá vão 50 anos desde que o Tycho Brahe fez este argumento e continua sem resposta, não é? Então, vamos aqui então ver um bocado mais ao detalhe. Vamos aqui pegar no nosso livro Almagesto Novo, para quem, mas se calhar está na altura de fazermos aqui um boa, vamos fazer um intervalo antes de abrirmos o livro Almagesto Novo. Já estamos aqui a mudar. Antes de entrarmos aqui no Almagesto Novo, acho que está aqui na altura ideal de fazermos um curto intervalo, não é? Mas voltamos já a seguir aqui com a questão do Almagesto Novo. É um bom momento para porem o like no episódio. Até já então. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Ok, então estamos de volta a este nosso episódio da série CSI, não é? Como sabemos isto, e estávamos aqui a ver os argumentos do Riccioli, não é? Que era aqui o principal opositor científico da teoria copernicana, aqui pouco depois da morte do Galileu, não é? Portanto, ele tinha... E aquilo que estávamos aqui a ver era que ele tinha argumentos fortíssimos para dizer que a Terra estava imóvel, que não rodava em torno do Sol e que não rodava em torno de si própria, não é? E íamos aqui pegar no argumento principal dele, do livro que ele escreveu, o Almagesto Novum, e pronto, e foi mais ou menos, acho que foi mais ou menos aqui que ficámos, não foi, Bernardo? Foi isso mesmo, intervalo. E quem for ao nosso canal no YouTube vai encontrar lá nas notas deste episódio o link para poderem descarregar o livro Almagesto Novum, de 1651, do Padre Riccioli, e eu vou dar referência à parte do livro que nós vamos estar aqui a trabalhar sobretudo. Vamos estar de volta do tomo 1, portanto quem seguir esse link vai para o tomo 1, e inclusive na página 712 encontram um diagrama a partir do qual nós estamos a basear aqui a nossa análise. Sobretudo o Padre Riccioli trabalha este argumento astronómico acerca do tamanho gigantesco que as estrelas tinham que ter no modelo de Copérnico. Ele trabalha isto de forma muito meticulosa, sobretudo em 2 capítulos, no capítulo 11 do livro 7 e no capítulo 30 do livro 9. Portanto, quem for pelo topo das páginas encontra estas numerações dos capítulos e dos livros. E ele começa por explicar a quem o lê, isto é um livro técnico, é um livro para astrónomos, não é? Tal como o livro do Copérnico, não é? E ele começa por explicar a outros astrónomos o processo ou o método que ele utilizou. Porque ele quer mesmo que o leitor astrónomo repita os passos que ele mesmo fez. Isto é cientificamente muito louvável, não é, Gonçalo? Isto é uma coisa... É mesmo assim que se deve fazer, não é? Ou seja, a questão da replicabilidade dos textos científicos quando se é publica uma questão importantíssima. Quando hoje em dia publicamos um artigo, é importantíssimo explicar a outros cientistas que queiram reproduzir os passos, não é? Não é obrigatório que o façam, mas se quiserem devem poder repetir os passos, não é? E chegar aos mesmos resultados. Aliás, hoje em dia a questão da replicabilidade é um problema é um problema que está a ser bastante discutido em certas áreas, porque há textos assim um bocado mais complicados que são difíceis de replicar. Mas pronto, não entramos por aí então, agora. O que ele faz é, usando um princípio já muito antigo e famoso de Aristóteles, não é? Que é parte-se das coisas que se conhece melhor para as coisas que se conhece pior, não é? Parte-se sempre do que se controla mais para o que se conhece menos, não é? O Padre Riccioli começa por apontar o telescópio
a Júpiter e a Saturno. Saturno que aparece ao telescópio do Padre Riccioli com aquela forma meio ovoide, ou mesmo ovoide, não é? Causada pelos anéis. Não é? E aqui o padrão de medição vai funcionar da seguinte maneira. Medindo o diâmetro de Júpiter, que é um corpo que se observa facilmente com o telescópio do Padre Riccioli, ele vai usar isso como base de comparação para depois fazer as suas tábuas, as suas tabelas de medição dos diâmetros estelares e tentando minimizar o erro. Ou seja, se a observação de Júpiter, que serve aqui como régua astronómica, se quisermos, for feita com o mínimo possível de erro, ele vai ter imenso cuidado para que assim seja e vai pedir ao Padre Grimaldi para observar por ele e a outros pares para observarem também, para termos a certeza que o ponto de partida, que é a dimensão estimada do disco de Júpiter, é bem feita. Porque um erro aí, num corpo próximo como Júpiter, vai depois trazer imenso erro nas tabelas dos corpos distantes. Não é? Vai-se propagar. Porque isto vai ser tudo com base em trigonometria e proporções e coisas desse tipo. Portanto, se temos um erro na medida inicial, esse erro vai se propagar para as estimativas que vamos fazer depois. Portanto, se forem a esta página 712, como referíamos, vão ver aqui o diagrama que mostra o tal Saturno ovalado, por causa dos anéis, e o tal Júpiter, que são os pontos de partida para a calibração do método de medição do Padre Riccioli. Então, estamos aqui em torno do ano 4950, isto é, um ano antes da publicação, 2 anos antes da publicação do Almagesto Novo, e com a ajuda do Padre Grimaldi, o Padre Riccioli determina o tamanho destes dois corpos celestes, portanto, de Saturno e de Júpiter, com bastante precisão, usando, diz aqui o Christopher Graney, usando talvez o método óptico que constituiu, ou melhor, que consistiu em usar um olho para a luneta e um olho para uma folha de papel onde estava desenhada uma forma. Ou seja, fazia uma comparação, se quisermos, usando os dois olhos, não é? Num deles está-se a observar Júpiter, ou Saturno, e no outro está-se a observar uma forma de tamanho conhecido num papel, até elas estarem iguais. Isto é o Graney um bocado a especular como é que isto teria sido feito, para poder estimar... Faz imenso sentido, não é? Para poder estimar, usando o nosso córtex visual para conseguir fazer uma comparação logo ali na hora, não é? Entre o disco de Júpiter na luneta e o disco de Júpiter desenhado numa folha de papel com um tamanho que se quer aproximar ao máximo daquilo que se observa na luneta, não é? E então é com base neste método e em muitas pestanas queimadas que esta dupla estima o diâmetro de Júpiter em cerca de 44 segundos de arco, ou arcosegundos, o que é um valor razoável. Diz o Graney que este valor, mesmo para os nossos dias, é um valor que está acima dos valores que hoje conhecemos para o diâmetro de Júpiter, mas para aquela data era um valor bastante bom, diz o Graney. Não, e estou a pensar que nesta altura os tripés não tinham a estabilidade que têm hoje, não havia aqueles equipamentos XPTO que corrigem a rotação da Terra, porque quando nós estamos a observar um corpo celeste, a Terra vai rodando e, portanto, ele vai mudando de sítio. Portanto, nós temos que continuamente ajustar a posição do telescópio para estarmos sempre a olhar para esse objeto. E nada disto se tinha na altura, não é? Era tudo muito mais rudimentar do que aquilo que temos hoje. E, portanto, imagino que só o facto de eles terem conseguido fazer estas medições é algo extraordinário. Isto não se faz assim. E é precisamente sabendo que Júpiter tem estes 44 segundos de arco que eles vão partir para a observação de estrelas de diferentes magnitudes e estimar os tamanhos aparentes destes discos estelares. Não esquecer que eles estão a observar discos de Airy, um bocado maiores do que o disco estelar devia ser, por causa daquele efeito de difração que falámos no episódio passado, na parte passada, não é? E vão ter então, quando há disputas de observação, se algum olho está mais cansado, eles vão chamar os padres jesuítas, o Paulo Casato e o padre Mateo Taverna, para ajudarem a desambiguar algumas... A fazer as medidas, não é? A desempatar aqui um bocado as observações. Diz o padre Riccioli que estes dois padres jesuítas tinham, diz ele, olhos agudos e mentes agudas. Uma expressão engraçada, não é? Tinham os olhos muito fresquinhos e a cabeça também fresca para poder fazer a observação como deve ser. Então, que resultados é que saem deste trabalho heróico aqui do padre Riccioli e do padre Grimaldi? E eles vão fazer várias tabelas de observações que vão partilhar no Almagesto Novo, obviamente, não é? E eles vão estimar, olhando para estrelas de magnitudes diferentes, não é? Num arco que vai desde Sirius, a maior que se vê a olho nu, até uma estrela muito pequena a olho nu, que é a estrela Alcor. Eles vão ter aqui valores entre os 18 segundos de arco para Sirius, a maior, até cerca de 4 segundos de arco para Alcor. E Riccioli, na verdade, ele concordou
no livro ele escreve isto, ele concordou com o argumento galileano de que o telescópio era muito importante para poder observar-se as estrelas sem os tais raios adventícios. Ele sabe muitíssimo bem, tal como o Galileu explicou no Mistério das Estrelas, não é? Que é muito importante usar a luneta ou o telescópio para evitar isso, não é? Ele até diz aqui, já agora quem acha piada, aqui gente mais de letras que acha piada a isto, a maneira como o padre Riccioli descreve isto é que ele diz que tubo denudanti disco stellarum, não é? Portanto, o tubo vai desnudar o disco das estrelas. Et abrandenti cincinos radiorum adventitios. No fundo, o que ele está a dizer é que os cincinos é a palavra que ele utiliza para estes raios, para esta cabeleira de raios, não é? Que o Galileu tanto criticou. E ele diz que o tubo vai desnudar, precisamente, vai colocar a nu os discos das estrelas, é uma expressão mesmo muito feliz, e vai abrasar, ou vai afastar, ou vai eliminar os tais cincinos. Era a mesma que o Galileu tinha, não é? Sim, Ele também falava... isto é tal e qual que o Galileu sempre disse, não é? E aqui não há nenhuma discordância em relação, até agora, em relação ao Galileu. Ele sabe que o telescópio revela as formas esféricas reais dos planetas do sistema solar, mas ele não sabe que o telescópio é enganador por causa da difração de Airy, não é? É enganador em relação às estrelas mais distantes. O Riccioli comenta o trabalho de um copernicano importante, de um aluno do Hortensius. Há pouco falámos sobre o Hortensius, agora trazemos aqui mais outro copernicano, um aluno dele que é o Philipp van Landsberg. E o Landsberg, que publica uma obra no ano de 1629, dá valores muito elevados para o tamanho aparente das estrelas de primeira magnitude. Ele, por exemplo, estima que estrelas como Sirius e outras que tal têm cerca de 1 minuto de diâmetro, ou seja, cerca de 60 segundos de arco. E reparem, só em comparação, não é? Os valores do Riccioli estão entre 18 e 4, não é? E aqui o Landsberg diz que as estrelas de primeira magnitude têm 60, em vez de 18, aqui para a maior estrela, não é? E, portanto, o Riccioli comenta isso e ele aconselha a usar o telescópio, porque sem o telescópio as observações são afetadas pelos raios adventícios, pelos cincinos e assim por diante. Portanto, isto é engraçado como a olho nu tem os raios adventícios, que parece que a estrela é maior, Sim. E que o telescópio tem os discos de Airy, que também parece que a estrela é maior. É isso mesmo, falámos sobre isto na parte anterior, não é? Ou seja, o telescópio remove a cabeleira luminosa, o que é bom, não é? Fica mais pequena a estrela, mas introduz o disco de Airy, que é maior do que o diâmetro aparente da estrela, não é? E aqui entra o Galileu, não é? Aponta o canhão dele para o discurso sobre os máximos sistemas do mundo do Galileu. Mais concretamente... O canhão ocular, não é? Como eles diziam. Sim, exatamente. Ele vai atacar este argumento Salviati, que nós lemos na parte anterior, o argumento do terceiro dia. E o que diz o Riccioli é que ele estimou a estrela Sirius como tendo, lá está, os tais 18 segundos de arco, contra os 5 de Galileu. Recordar, Gonçalo, tu leste essa citação na parte anterior, que, segundo o Galileu, as estrelas maiores não tinham mais do que 5 segundos de arco. Só que, décadas mais tarde, não é? Já passaram muitos anos, o Riccioli tem um método de observação também bastante robusto, com vários colegas observadores, não é? Ele diz ao Sr. Galileu, olha, que as estrelas maiores não são 5 arcos, são 18 arcos. 18 arcos. E por causa disso, o Riccioli diz que o Galileu dizia que estava a resolver o problema Tycho no terceiro dia do diálogo, mas não está. O problema está ainda pior, porque as observações do Riccioli, diz ele, são melhores, mais precisas, e estão a agravar ainda mais o argumento de Tycho contra o modelo de Copérnico. Isto está a ficar complicado para os copernicanos, não é? É uma obra muito técnica e como diz aqui o nosso astrónomo de serviço, o Christopher Graney, uma obra de altíssima qualidade para os padrões da época. Então, o Riccioli pega, para ser aqui advogado do diabo da sua própria teoria, ele vai buscar a estrela Alcor. Recordar, não é? A Sirius é sempre a maior e a Alcor a mais pequena. Ele vai buscar a Alcor. E então ele estimou, como vimos há pouco, a Alcor como tendo um diâmetro de 4 segundos de arco. E o que ele diz é, mesmo essa pequenina Alcor, com 4 segundos de arco, tem que ser uma estrela gigante. E ele estima que a estrela tem que ter pelo menos metade do diâmetro da órbita da Terra. No fundo, tem que ter, no mínimo, a distância da Terra ao Sol. O raio da órbita terrestre é o tamanho que ele estima para a estrela Alcor. Enquanto que no modelo ticoniano, diz o Riccioli, se o mundo fosse como diz o Tycho que é, e claro, o Riccioli acha que o Tycho tem razão, não é? Essa estrela Alcor teria um tamanho aproximado da Terra.
Quem nos está a ouvir pode dizer, mas que imbecis, que burros, que ignorantes, uma estrela não pode ter o tamanho da Terra. Ou melhor, claro que pode, mas as estrelas não são tão pequenas como a Terra normalmente. Mas quer dizer... Da Terra não pode, não, da Terra não pode. Mas... As estrelas mais pequenas... Qual é mais pequena já agora, Gonçalo? A mais pequena não sei qual é, mas sei que as mais pequenas, que portanto já no limiar, são as estrelas anãs vermelhas mais pequenas, são um bocadinho maiores que Júpiter. Um bocado maiores que Júpiter. Eu estava a pensar em sim. pulsares, não sei se os pulsares são mais pequenos, agora já não me recordo, mas posso estar a Não, dizer pulsares é outra disparate. coisa. Pulsares são estrelas que pulsam, como o nome indica, não é? Sim, que portanto, crescem e diminuem. Então qual é a estrela muito pequena também? Será que é de neutrões? Agora já não sei qual é que... Estou a inventar sim, qual é. Mas isso... não sei. Sim, ou seja, uma estrela de neutrões... uma estrela de neutrões é do tamanho da Terra, sim. Pois, tinha a ideia que havia algumas que eram pequenas, sim, mas são mais exóticas. Não? Mas não se observam. Isso nem conta bem como estrela na medida em que não tens reações nucleares a produzir energia e a fazer a estrela irradiar. Isso, uma estrela de neutrões ainda tem calor da temperatura enorme durante a supernova que a gerou. Mas não tem reações nucleares, como o próprio nome indica. Aquilo é uma bola de neutrões agarradinhos uns aos outros e super densa. Portanto, aquilo... Mas é assim, nós no fundo, aqui, estamos numa situação que à Mas época... eles não sabiam isto. Não sabiam isso. Não conheciam. À época, é muito mais razoável que Alcor, no modelo Tycho, tenha um tamanho aproximado da Terra, do que no modelo de Copérnico ter um tamanho que equivale à distância Sol-Terra, não é? Quer dizer, isso é muito mais difícil de digerir, não é? Portanto, a razão científica está do lado do Riccioli. Mas isto é para Alcor. O Riccioli, atenção, começou pelo caso mais macio. Ele a seguir vai fazer as contas para Sirius, que é aquele gigante, é a estrela maior que se vê, não é necessariamente a maior, mas é que se vê melhor nos céus. E então no modelo de Copérnico, o padre Riccioli... Desculpa, já agora só dizer aqui uma coisa, uma pequena correção, não é? As estrelas de neutrões têm um raio do tamanho de uma cidade. Pois tinha a ideia que elas eram pequenas. As anãs brancas é que têm tamanho de planetas. Mas pronto, só aqui já agora preciosismo. Serviço público, café sem cifé, de formação aqui. Exato. De conteúdo estelar. Aqui no fundo, o que é preciso reparar é que o padre Riccioli vai agora fazer as contas para o caso mais doloroso, que é a estrela Sirius, a maior que se vê, a que parece maior, não é, nos céus. E então, primeira magnitude, não é? Então o que é que ele diz? A Sirius, no modelo de Copérnico, tem que ser tão grande como todo o universo ticoniano, os tais 22 vezes a distância Sol-Terra, para não ter paralaxe. Portanto, reparem como está montado o argumento, porque isto é uma maneira muito inteligente. Ele diz assim, senhores copernicanos, não se vê paralaxe, não é? Então, se não se vê paralaxe, se a Sirius estiver mesmo na fronteira de se ver paralaxe, que é o caso mais favorável aos copernicanos, mesmo assim, Sirius tem que ser tão grande como todo o universo ticoniano. Tem que ter um tamanho de 22 vezes a distância do Sol à Terra, não é? E, portanto, isto é... Impensável. Impensável. Totalmente impensável, não é? É um tamanho absolutamente fora. Mesmo para nós é impensável, na altura ainda seria mais. E no fundo, e há aqui até uma nota, Gonçalo, para não nos esquecermos de fazer aquela pergunta que o ouvinte poderia fazer, que é, mas nós já, de certa forma, já respondemos a ela, mas vamos aqui reforçar para ficar mais claro. Se o Riccioli pensa que o telescópio reduz o tamanho aparente das estrelas ao retirar os tais anéis adventícios ou a cabeleira luminosa, os tais chinchinos, não é? Se ele acha que isso acontece... E na realidade ele aumenta. Como é que isso bate certo com o facto de que sabemos hoje que o telescópio está a aumentar artificialmente o tamanho das estrelas, não é? E o Granny, no livro dele, foi a parte que eu mais gostei deste capítulo, porque eu não estava a perceber nada, porque parecia que o telescópio ajudava, mas depois prejudicava. E o Granny, atento ao leitor, diz assim, como é que isto se explica? E ele diz... A resposta a esse dilema, diz ele, está precisamente na questão da paralaxe estelar anual. Porque o Tycho estimou que... É que aqui há outra coisa que está a entrar em ação. É que entre o Tycho e o Riccioli, o óculo já não é só o olho nu. O óculo ganhou resolução com a luneta. E isso vai mudar tudo. Porque ao mudar a resolução, eu vou conseguir discernir muito mais paralaxe com a luneta do que quando olhava a olho nu. É isto que é crucial nisto. Então diz o Granny, para dar aqui alguns números para nós percebermos.
Tycho Brahe, a olho nu, começo do século XVII, as estrelas mais proeminentes, Tycho Brahe estimou o diâmetro delas em 120 segundos. Cheias de raios adventícios, certamente, não é? Não há caldonetas. Riccioli retira os anéis adventícios, não é? Retira esses chinchinos, não é? Com a luneta, e reduz o valor para 10 vezes menos, não é? Nós estamos a passar de 120 segundos, dizia o Tycho Brahe, para as maiores estrelas, para 18 segundos de arco no caso de Sirius, por exemplo. Não é? Portanto, há aqui uma melhoria substancial com estrelas que estão mais pequenas, porque está a retirar os tais chinchinos, não é? O Tycho Brahe não conseguia, e ele sabia isso, não conseguia maior resolução do que 1 minuto de arco. Ou seja, se uma estrela tivesse... 1 minuto de arco são 60 segundos de arco, não é? Se uma estrela tivesse uma paralaxe anual de 60 ou mais segundos de arco, o Tycho Brahe conseguia ver com os seus instrumentos. Fantástico. Mas a paralaxe, se fosse abaixo de 60 segundos de arco, já não se via a olho nu. Mas o Riccioli consegue resolver mais do que isso. O Riccioli tem... E ele sabe isso. O Riccioli sabe estimar a sua capacidade de resolução e o Riccioli sabe que a sua paralaxe mínima detectável é 10 segundos por arco. Ele melhorou 6 vezes a resolução ticoniana. De 60 segundos de arco, que era o que Tycho resolvia, uma paralaxe superior a 60, Riccioli consegue ter uma paralaxe superior a 10 segundos de arco. Há aqui uma melhoria de 6 vezes na resolução. E o que diz o Greni é isto que explica, é que como o Riccioli tem 6 vezes mais resolução, ele é capaz de detectar paralaxe 6 vezes melhor do que o Tycho Brahe conseguia. E isto vai empurrar... vai aumentar o tamanho do universo de Tycho. Claro, ele vai aumentar o tamanho do universo observável. É o que ele está a fazer. Ele vai empurrar a tal esfera das estrelas muito para lá. A tal margem de erro que vai dar a distância mínima a que as estrelas estariam, não é? Vai empurrá-la para mais longe. Sim, sim. E no fundo, você vai diminuir a margem de erro e, portanto, vai empurrar a distância para mais longe. Ele vai ampliar o problema dos copernicanos em 6 vezes, face a Tycho Brahe, e vai ainda ampliar, não saber quantas vezes, mais um quanto, vai ampliar aí já sem razão, não é? Ou seja, há aqui duas ampliações, há aqui 2 reforços ao argumento de Tycho. Um reforço é tecnicamente bom, é o reforço da resolução da paralaxe, não é? Que vem com a luneta, não é? Mas há um reforço que é espúrio. É que por causa dos discos de Airy, o Riccioli, sem saber, não sabia, vai ainda ter valores maiores por causa da distorção do disco de Airy. Portanto, há aqui um efeito duplo de amplificação do argumento ticoniano contra o modelo de Copérnico, não é? E isso é aqui dramático. Face ao Tycho, ele mede melhor a paralaxe, portanto vai ter um universo maior, mas mede pior o tamanho da estrela e, portanto, vais ter estrelas maiores ainda. Sim, sim. Portanto, são maiores e estão mais longe. Não é? Então, no fundo, até há aqui uma maneira de nós termos as contas de uma outra forma. Nós tentamos fazer o mesmo, mas com outros números, que é Riccioli, com a ciência da época dele e com os instrumentos dele e com os seus colegas de observação, ele tem razão para supor, primeiro, que Sirius é 3 vezes e meia maior do que Galileu estimou. Não é? Não são 5 segundos de arco, são 18. Primeiro. Ele corrigiu as observações de Galileu. 3 vezes e meio para cima, não é? E ele também tem razões para saber que ele tem mais resolução óptica. Portanto, ele também sabe que Sirius, ao não ter paralaxe estelar visível, tem que estar, na melhor das hipóteses, 6 vezes mais longe do que no cenário de Tycho Brahe, se Sirius estivesse no limiar de paralaxe de Tycho Brahe. Portanto, é este efeito que amplia fortemente o argumento de Tycho Brahe. O tamanho aparente é maior e ainda está mais longe, não é? Sim. É como se nós estivéssemos a olhar para uma coisa, ela parecer ser maior e soubéssemos que ela está mais afastada. Ou seja, deixa-me dizer ainda... literalmente isto. Esta então... comparação foi um bocado idiota. Deixa-me melhorar então... literalmente isto. Vamos aqui melhorar um bocado o que é que está aqui a acontecer. Porque há 3 fatores então, desculpa. É o fator de que Riccioli observa Sirius maior do que Galileu, melhor, não é? Portanto, isso amplia e prejudica o argumento copernicano-galileano. Depois é a questão da paralaxe e do aumento de resolução 6 vezes. E depois é a questão espúria dos discos de Airy. São 3 coisas que estão a aumentar a força do argumento ticoniano. E chegados aqui, Gonçalo, está na hora de começarmos aqui a fazer um bocado uma conclusão desta terceira parte. Ainda virá uma 4ª parte. Nós não estamos esquecidos. Vamos querer explicar aos nossos ouvintes como é que com a ciência contemporânea nós sabemos que a Terra se move, não é? Sim. No século XIX. No século XIX apenas... Isso vai-se provar, embora no século XVIII já houvesse alguns sinais nesse sentido, não é?
Sim, vai ser um caso cumulativo, ou Sim, seja, com sim. Newton já vai ser claro, não é? Embora não haja a observação direta. E o que é interessante é que essa observação direta vai aparecer muito mais tarde. Sim. Porque o que nós vimos até agora é que a evidência empírica estava a apontar na direção contrária, está a apontar para a Terra estar no centro do universo, quer dizer, não necessariamente no centro do universo, mas para não se mover, não é? Era aquilo que se observava. Por isso é que eu gosto muito de uma expressão que nós utilizámos, acho que utilizámos na série do caso Galileu, que é que o Galileu estava certo, mas não tinha razão. Sim. Isso acontece muitas vezes nesta história, não é? Exato. O Rich Shelley também está certo, mas não tem razão à luz da ciência atual, não é? Porque sabemos que os discos estelares estão distorcidos, não é? Pelo efeito. Não, eu diria que aqui é ao contrário, ele tinha razão, mas não estava certo. Tinha razão na época, sim, mas não estava certo, é isso mesmo. Se ele tinha razão, porque com aquilo que sabia na época e com as medidas da época fazia sentido aquilo que ele estava a dizer. Claro. Não estava certo porque com a melhoria da técnica e das observações sabemos que não era assim. É isso, é o oposto, é isso mesmo. Exato. Então está aqui a chegar a altura de fazermos um resumo das conclusões que o Christopher Granny faz de toda esta troca de galhardetes, não é? Entre o Riccioli e o defunto Galileu. A verdade, diz o Granny, é que o Riccioli e outros ticunianos como ele usaram a ciência da época, a melhor ciência da época e o telescópio, para combaterem uma teoria que eles consideravam absurda e fraudulenta até. O Riccioli, no seu livro, acusa o Galileu de fraude. O Galileu estava a reduzir os números, não é? A reduzir os tamanhos das estrelas, que era para enfraquecer o argumento iconiano, não é? E eu por acaso aqui não sei, mas até é possível. É possível que sim. Não não, estou a dizer que é possível que como ia defender o Galileu, não é? Neste caso, porque é possível que como há esta questão dos discos de Airy, não é, que dependem da abertura do telescópio, pelo facto de estar a utilizar telescópios diferentes que vissem este efeito de formas diferentes. Não tenho a certeza, teríamos que ir ver o que é que eles dizem de facto aqui em relação a este tópico, mas é uma possibilidade. Tens razão, mas por outro lado, nós sabemos que o Galileu entrou em contradição, por exemplo, sobre os cometas, um par de vezes quando foi preciso para efeitos de retórica. Portanto, o Galileu não tinha muitos pruridos em dizer uma coisa e o seu contrário quando isso era preciso para efeitos de retórica. Mas não temos a certeza se realmente o Riccioli tem razão ou não do ponto de vista da fraude. Talvez os especialistas saibam isso, mas nós aqui não sabemos. Mas no fundo, os ticunianos atacavam o modelo de Copérnico com argumentos científicos, baseados no telescópio. E os copernicanos respondiam com um argumento teológico baseado na omnipotência divina. Um argumento que até pode ser verdade em teologia, não é? Que Deus pode fazer estrelas gigantes, não é? Muito distantes. Mas, na verdade, o Riccioli estava errado ao criticar o Copérnico, como dizias, Gonçalo, mas à época ninguém sabia que os discos que se viam no telescópio eram espúrios e que induziam o observador a tamanhos aparentes das estrelas maiores do que era a realidade, não é? Portanto, o erro de Riccioli deve-se a dados de má qualidade, que são observações contaminadas por distorção óptica, não é? Por difração, e não a um erro metodológico. O nosso académico Christopher Granny... É um erro sistemático do qual eles não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. E o Christopher Granny ele não para de louvar a qualidade metodológica do padre Riccioli, não é? Que ele tinha um método empírico muitíssimo bom de observações e uma equipa que observava com ele, não é? Ou seja, no fundo, o argumento científico de Riccioli era impecável à luz da época, não é? Era do melhor que havia à luz da época. Isto explica também... Tinha razão, mas não estava certo, ao contrário do Galileu. Exato. E explica também porque é que o Almagesto Novum foi um livro tão lido e tão disseminado. E explica porque é que o modelo ticuniano teve ainda uma vida feliz por mais uns bons tempos, até se começarem a acumular provas, nomeadamente já depois com Kepler e com Newton, que vão enfraquecer o modelo ticuniano, porque a física ticuniana realmente era antiquada e tinha imensos problemas, não é? Aquela harmonização estava um bocado... Mas de facto aqui... No facto aqui, nesta época, e do ponto de vista aqui do padre Riccioli, não é? E dos outros, e da maior parte, da esmagadora maioria dos cientistas desta época, não é? No fundo, o modelo do Tico estava de acordo com a física da época, que era a física aristotélica, e batia certo com as observações. E o que acontece aqui com a teoria de Copérnico, principalmente proposta aqui por Galileu, mas também por poucos outros, não é? Tinha este problema, é que além de ir contra a física da época, não ter uma física alternativa para explicar porque é que o Sol estaria no centro e a Terra se movia, as previsões que fazia na época não se conseguiam observar.
Portanto, não havia maneira de distinguir do ponto de vista empírico uma teoria da outra. Sim. E, portanto, no fundo, ele estava a pedir aos seus contemporâneos para aceitarem um modelo novo que não tinha evidência empírica que o demonstrasse, não é? Ou pelo menos que permitisse forma cabal, de forma cabal, sim, de forma cabal do modelo antigo. Que além disso não tinha uma física para explicar e o modelo antigo tinha. Portanto, era uma situação complicadíssima e que demorou ainda alguns anos a ser possível de ultrapassar, não é? Sim, e num contexto em que os copernicanos, muitas vezes, Gonçalo, respondiam com argumentos de silêncio. No fundo, aqui, Gonçalo, há aqui um bocado a lei de conclusão. O Riccioli deu aqueles dois argumentos, não é? Um argumento no qual ele procurou e não encontrou os efeitos que hoje chamamos de Coriolis e outros que tal, não é? Nas suas experiências de projéteis. Mas ele concorda com os copernicanos, ou melhor, deixa o debate por aí. Ou seja, os copernicanos dizem que a Terra, ao mover-se em torno desses eixos, vai gerar uns efeitos, mas que são muito pequenos à escala dos projéteis, e o Riccioli dá a entender que ele concorda com essa objeção, mas não com o argumento principal que ele faz em relação à paralaxe estelar, não é? Em relação ao tamanho enorme que as estrelas teriam que ter no modelo de Copérnico. E o Riccioli, sobretudo, não aceita nem concorda que os seus adversários procurem responder a um argumento que é científico, que é astronómico, com um argumento teológico. E é preciso percebermos porquê, não é, Gonçalo? Porquê é que, entre cristãos, porquê é que o padre Riccioli, que ainda não é padre jesuíta, não é? Porque é que ele não aceita uma resposta teológica do copernicano que diz que Deus poderia ter feito estrelas muito grandes e muito distantes, não é? Porque é claro que podia, não é? Ou seja, Claro há aqui uma diferença de método. E às vezes os cristãos são criticados em relação a isto, mas acho que não faz muito sentido, não é? Porque há aqui duas questões. No fundo, é aquela questão que nós já aqui abordámos várias vezes, não é? Se eu tiver água a ferver, eu posso explicar aquilo como a combustão do gás no fogão que está a aumentar, está a fazer vibrar as moléculas da base da panela, que faz vibrar as moléculas da água, que aumenta a temperatura da água e faz com que ela fique a ferver. Posso dizer isto, ou posso dizer que estou a preparar uma sopa, ou estou a fazer um chá porque tenho visitas em casa. Não é? São dois graus de explicação diferentes. São duas explicações que não estão em concorrência uma com a outra. E do ponto de vista do cristão, dizer que Deus fez o universo e que tinha poder para o fazer de outra maneira é evidente, é óbvio. Portanto, isto não é polémico, ou seja, não há aqui ao mesmo tempo, se por um lado é uma afirmação muito profunda, não é? Porque está a dar o crédito a Deus pela obra que fez, não é? Uma coisa é saber que Deus fez isto e que fez como quis, não é? Outra coisa é saber de que maneira é que Deus quis fazer, portanto, de que maneira específica, como é que Deus fez isto. São dois tipos de resposta diferentes, não é? E aquela caricatura que nós ouvimos tantas vezes, não é, Gonçalo, de que os cristãos estão sempre prontos para dar a Deus como explicação, é uma tolice. Temos aqui um ótimo exemplo de um padre jesuíta. É uma tolice porque Deus é a explicação para tudo, não é? Sim, claro, no limite Deus é a causa primeira, mas estes cristãos cientistas estão a trabalhar sobre causas segundas, sobre causas da natureza criada. E o Riccioli não aceita que quando ele faz um argumento astronómico contra Copérnico, os copernicanos não respondam também de forma astronómica e vão buscar um outro tipo de causa, que é a causa primeira divina, que não é para aqui chamada numa conversa de causas segundas. Isto mostra como os cristãos que faziam ciência harmonizavam bem os dois tipos de explicação e ficavam indignados quando nestes debates científicos a outra parte não mantinha o nível da explicação ao nível científico, não é? E temos aqui um ótimo exemplo disso. Exato, ia buscar a explicação filosófica ou teológica. Quer dizer, nesta época filosófica isto estava lá incluído também, não é? Mas entendes aqui a diferença do método, não é? Sim. Estava a pensar, é um bocadinho como olharmos para a planta de uma casa e percebemos que tem esta analogia tem as suas imperfeições, mas olhamos para a planta de uma casa e percebemos que tem um arquiteto, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é nós olharmos para a planta e vermos qual é o tamanho específico da sala, não é? Ou seja, são graus diferentes de explicação, são explicações diferentes, não é? Para questões diferentes, não é? E para nós vermos que o nosso padre Riccioli também sabe jogar cartas em teologia, ele não é só astrónomo, ele também é teólogo, ele vai disparar de volta algumas críticas aos argumentos teológicos copernicanos. E, por exemplo, ele diz assim,
Se os copernicanos dizem que este Deus omnipotente manifesta a sua glória na forma de estrelas gigânticas, como diziam alguns copernicanos, porque é que essa manifestação dessa glória é tão subtil que só os sábios que usam telescópios é que conseguem computá-la? Não é que não é só observar, é computar. Portanto, se o objetivo de fazer estrelas gigânticas é um objetivo que Deus tem para manifestar a sua glória, porque é que é tão difícil fazer as contas de Copérnico para chegar lá, não é? Ou seja, é um argumento um bocado coxo, não é? E ele virou argumento contra os copernicanos. Ele diz assim, qual é que é o sentido, no fundo, de uma glória de Deus, que é suposto ser algo manifesto, mas que está escondido por trás de inúmeros cálculos? E mais ainda, ele vai buscar também um argumento escriturístico contra este argumento teológico copernicano. Ele diz assim, se realmente Deus omnipotente faz essas estrelas gigantescas, como é que ficam então passagens, como por exemplo, podemos ler, diz ele, no livro de Eclesiastes, capítulo 43, versículo 2, onde nós podemos ler o sol ao aparecer, anunciando ao nascer, é um vaso admirável, obra do Altíssimo. Isto é o que diz no livro de Eclesiastes, sobre o sol. Um vaso admirável, obra do Altíssimo. E o padre Riccioli diz, mas como é que isto é possível ser assim um vaso tão admirável, este sol, se no sistema copernicano estrelas menores como o Alcor têm que ser muito maiores do que o Sol, já para não falar estrelas como o Sírius, que devem ter o tamanho do cosmos ticuniano. Ou seja, se realmente há estrelas muitíssimo maiores do que o nosso Sol, como é que vamos agora interpretar o livro do Eclesiastes que diz que o Sol é um vaso admirável, obra de Deus, não é? Como é que isto aqui não bate muito certo, não é? O padre Riccioli também sabe jogar. Aqui já estamos no terreno perigoso, pá, aqui já estamos no terreno da teologia e da interpretação filosófica. Claro que sim, mas coisas. Porque, por exemplo, eu discordaria um bocado do que ele está aqui a dizer, diria, por exemplo, que muitas das coisas que dão glória a Deus nós não precisamos de as ver. Não é? Eu também discordaria, mas o que o padre Riccioli está a fazer, Gonçalo, parece-me a mim, é muito claro. Ele está a desmontar os copernicanos, primeiro na astronomia, no terreno deles, não é? E a seguir também na teologia. Dizer, o vosso argumento teológico, para já é teológico e não responde à minha ciência, mas nem sequer é um bom argumento teológico. Ou seja, ele faz uma crítica dupla, como quem diz, eu também estudei teologia. Também sei alguma coisa sobre as escrituras. Mas por acaso há aqui uma coisa interessante que eu ouvi uma vez uma reflexão sobre isso e que acho que é interessante neste sentido, que tem a ver com as catedrais góticas, que têm detalhes em sítios que ninguém vai ver. É verdade. Nunca ninguém vai ver aquilo. É e tem a ver com isto aqui. Tem a ver com a questão de que na criação há imensas coisas que nós nunca vamos ver e que mesmo assim dão glória a Deus. E estão feitas com perfeição e portanto encontram-se estátuas e coisas desse estilo em sítios onde não é suposto haver pessoas. Mas eu concordo inteiramente contigo, não é? Não é suposto alguém ver aquilo na vida, não é? A beleza que Deus terá criado num planeta distante, não é? Poderá nunca ser observado esse planeta, não é? E no entanto está lá criada para a glória de Deus. Eu concordo inteiramente contigo, não é? Mas eu acho que as catedrais góticas é interessante porque estão construídas de forma a serem este espelho do cosmos, até deste ponto de vista, não é? Portanto, pensares que houve pessoas que se calhar perderam meses ou anos da vida a esculpir uma estátua, o melhor que conseguiam, para estar num sítio que ninguém vai ver. E isto é de propósito. Faz sentido, porque é assim, há muita coisa que não se vê. É a beleza pela própria beleza, não é? Não é a utilidade, que é uma coisa um bocado deprimente e moderna. É a beleza pela própria beleza, não é? E eu acho que ficou claro, espero eu, Gonçalo, com estas... Que também é útil, mas a beleza tem um valor em si próprio, não é? Claro. Eu acho que conseguimos, julgo eu, com estas 3 partes da introdução ao pensamento do Riccioli e às críticas ticunianas do Copérnico e do Galileu, acho que ficou claro, eu diria um par de coisas, Gonçalo. A complexidade deste tema, por um lado, não é? Que impede leituras simplistas, e por outro lado, que na geração de Galileu a ciência estava do lado dos ticunianos e não do lado dos copernicanos. E vamos ter que aguardar para a próxima parte para realmente respondermos à pergunta, não é? Vamos ter que ter pelo menos 4 partes para respondermos como é que sabemos que a Terra se move, não é, Gonçalo? Caramba, isto é que é fazer esperar os nossos ouvintes, não é? Repara que as três primeiras foi a explicar porque é que a Terra não se movia, não é? À luz do sistema ticuniano, exatamente. Exato, agora esperemos que esta final a explicar porque é que a Terra se move seja só uma, mas vamos ver. Eu acho que vamos conseguir, porque aí estamos já em terreno mais sólido e que é fácil explicar mais facilmente como é que nós sabemos isso, julgo eu, mas vamos fazer esse esforço de síntese. E muito obrigado, Gonçalo, acho que foi aqui mais uma mini maratona e prometemos voltar com mais Galileu noutros temas, não neste, e esperemos que tenham gostado.
Exato, e se não querem perder o resto deste episódio e saber como é que nós sabemos que a Terra se move, não se esqueçam de subscrever e se puderem também pôr gosto e partilhar, isso também nos ajuda a continuar e a divulgar aqui o Café Sem Cifé. E pronto, obrigado Bernardo por este bocadinho. Obrigado Gonçalo por também não teres tentado imitar o sotaque italiano do Galileu nas tuas leituras. Em português não consigo, só consigo em inglês. Que são sempre momentos altos aqui do Café Sem Cifé. Exato. Muito bem, e agora vamos tentar na próxima parte então terminar este tema, como sabemos que a Terra se move. E até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Sem Cifé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Sem Cifé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.